Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast, e comigo o Bruno. Buenas, pessoal, vamos lá para mais um. Hoje é episódio mais que especial com a gente, né? A gente tá muito feliz em receber hoje aqui um convidado super especial. Vamos apresentar antes, né, Bruno? Será que não? Vamos. Vamos apresentar já. Hoje nós vamos falar com o professor Dado Schneider. Bem na minha vez, né? Bem na minha vez. Bem na minha vez. Que legal. Professor, nós já começamos a falar... Não vai me chamar de senhor. Não vou. Foi a primeira pegada que ele me deu na chegada. Eu já saio, nem gravo. Isso aí, vamos lá. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, apresentar o professor, para quem não conhece ainda, né, porque acho que a grande maioria do pessoal já conhece, vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Hoje a gente tem até novidade, primeiro vamos falar alguns e depois a gente entra para a novidade. Bom, nossa apoiadora CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência em Agronegócio, a consultoria especializada aí em desenvolvimento técnico e empresarial. Então, para quem quiser saber mais da CIA, @CIA Brasil, @CIA_agronegócio e ciabrasil.com.br. Também a Puro Trato Nutrição Animal. Puro Trato, sempre uma empresa muito conhecida, né, pela qualidade de seus produtos, diversidade. Então, para quem quiser saber mais e melhorar a nutrição dos seus animais, @Puro Trato Nutrição Animal ou purotrato.com.br. Também a ZT Sementes. ZT Sementes é uma empresa voltada para a produção de semente de qualidade de soja, milho e aveia. Se você quiser saber mais, entre em contato pelo @ZT Sementes ou ztsementes.com. E para fechar desses nossos parceiros mais tradicionais aí, a FarmConte, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. Então, se você é contador e quiser modernizar o seu negócio, entre em contato com a FarmConte, @FarmConteBR no Instagram ou farmconte.com.br. E Bruno, temos novidade então do nosso parceiro hoje? Fala pra nós, apresenta pra gente. Por que nós estamos de parzinho assim, igualzinho? Não é os bananas de pijama, mas é parecido, né? O cabelo é o mesmo, estamos de listradinho. Eu vou ter que interromper vocês. Banana de pijama tem um recorte de geração, tem um monte de gente que nem tem noção do que você tá falando. Isso foi entregar a idade. Mas hoje eles vão aprender nessa nossa conversa qual é o recorte das gerações e vão aprender. Nós estamos assim de iguais hoje, porque é muito especial. Hoje a gente começa com um novo patrocínio, que é da marca San Esteban. Vocês vão ver no nosso copo, vão ver na camisa aqui, ó, essa marca é uma marca de moda equestre, é uma marca super, super, super legal. E aí vem as relações, né? Acho que fazer um parênteses aí de como as coisas vão acontecendo, o network, as relações. Essa marca veio por causa das gurias que começaram a gravar lá conosco, né? Com a Raquel e com a Francine, que são usuárias da marca lá de Bagé. E a gente sempre tá vendo elas usando, fazendo a divulgação, diz, olha, tem tudo a ver essa marca com a gente, essa marca tá vindo. Então, para quem é do agro, para as mulheres é um luxo só, uma coisa muito linda. Para os homens do agro, o cara quer andar bem vestido. Classudo. O cara quer andar bem vestido. O cara tem que estar para fora, tá rodando, tá saindo, quer chegar num lugar e tá sempre bem, porque a gente vive no dia a dia várias situações. Essa é uma marca fantástica para quem tá com o pé no barro. Então, o San Esteban, sigam nas redes sociais, vai aparecer aí a marca, é a logo do cavalinho. Então, é uma marca fantástica, vocês vão estar vendo coisas, produtos aí, cada vez a gente... Os caras bonitos como a gente, cada vez mais bem vestidos. Era o que nos faltava. Era muito bem apresentável, né? Outro nível, outro padrão. Como é que é? Eu não tenho roupa, mas me vestir eu sei. Agora temos roupa. Não tem dinheiro, mas tem bom gosto. Não tem dinheiro, mas tem bom gosto. Agora tô bem vestido. Isso aí, muito bom. Então sigam aí a San Esteban, para quem ainda não conhece, né? Vale muito a pena conhecer, produtos de extrema qualidade, tem uma diversidade gigantesca aí de roupas, acessórios, então todos ligados ao agro, né? Não só para coisas, as pessoas às vezes pensam que é gaúcho e tal, pelo contrário, né? Tem tudo. Tem muito, muito um bom gosto enorme aí. A Laís, a gente conversou, super solista, também é do agro, vem daí. Então, lojas por todo o Brasil e a loja online, para quem não tem uma loja mais próxima, logo aí na tela aí, pode entrar na loja online. Bonito, tá? Bem bonito. Vamos lá, então lembrar a todos vocês também, né, para nos seguirem, quem tá por aí, faça questão, por gentileza, se você gostar do episódio, gosta do nosso trabalho, siga a gente, se inscreva no canal. Eu vejo que aquela coisa, Bruno, da praga tem funcionado, o pessoal tem... O pessoal não nos segue. Nós começamos a rogar uma praga agora, Dado. O pessoal não nos segue, o pessoal gosta, a gente vê que tem visualização e o nosso canal quase não subia. Aí nós resolvemos fazer. Eu nunca tinha visto isso. Eu já vi todas as estratégias para crescer gente no canal, mas praga Agora roga uma praga se o cara não seguir, não compartilhar, não repostar, não comentar. Botar o sininho. Não fizer tudo isso, ele vai acontecer. Aí a praga, ela bate com o convidado. Então, no teu caso,
Por exemplo, já teve cara aqui de irrigação, o cara vai ficar numa seca eterna se ele não seguir. Não, tu precisa de muita palestra, não posso aí, ficar de seca de palestra. Então no caso, quem vai nos acompanhar é o Dado Vou Schneider. pegar vários para seguir também, pode ficar tranquilo. E quem não nos seguir, vai ficar velho. Quem não nos seguir, quem não recomendar, não compartilhar esse episódio, vai ficar velho. E pior é velho de cabeça. Exatamente. Velho de cabeça não é adequado. Velho de cabeça é pior. Velho de cabeça. Beleza, então a gente tá em todas as redes sociais, né? @pé-no-barro-podcast. E se você também tem a sua marca, tem a sua empresa e quer colar a sua marca junto com a gente, entre em contato, que vai ser uma satisfação enorme estar com mais parceiros aqui, como a San Esteban e os demais parceiros nossos. Muito, muito obrigado. Vamos lá? Começamos então, Bruno? Vamos botar o pé no barro. Esse cara bota muito, muito, muito pé no barro mesmo. Um cara que roda, pra ter uma ideia, a gente tá gravando aqui final de dezembro. Foi a condição. Foi a condição que ele deu. Ele fez umas 30 e poucas palestras no último mês, né? Não, 30 e poucas não. Mas nos 2 últimos meses. Eu vi, acho que um post teu daquele do Spotify, ele Nós estamos gravando no dia 20 de dezembro, tá? De 2023. A semana mais pirada de logística da minha carreira foi a semana passada. Loucura. Não tem explicação. O que eu fiz, pra vocês terem ideia, 2 noites eu dormi naquele hotel que fica incrustado no aeroporto de Guarulhos. Sabe aquele hotelzinho que tem ali? São as baiazinhas, assim, parece hotel cápsula. Eu dormi segunda e quinta lá. Porque eu tive que chegar de segunda, palestrei de noite em Salvador, peguei o voo, cheguei de madrugada em Guarulhos, dormi 3 horas, peguei um voo para Cuiabá. E na quinta eu vim de Belém, dormi também de novo e fui para Florianópolis. Não. Mas é pé no barro mesmo, cara. Pé no barro. Então esse cara tem uma história fantástica, tem uma experiência enorme. Nós vamos falar muito de gerações, de comunicação, vai ser um bate-papo topíssimo. E não só de elogio, vou falar uns grandes erros que cometi. Podcast, cara, só conta fiz, aconteceu. Só quantas ganha. Eu vou contar 2 erros que eu cometi no agro que eu aprendi. Isso aí. Tá bem. Pra quem não te conhece, Dados, puder se apresentar um pouquinho pra gente aí, pro pessoal, só fala um pouquinho, porque eu sei que teu currículo é extenso, enorme. Eu sou um cara urbano, tá? Sou um cara urbano. Nós só temos 2 horas, então vou ter eu sou um cara urbano e entrei em publicidade, tá? Só que logo no meu início de carreira, eu comecei a atender, em Porto Alegre, eu comecei a atender a SLC Colheitadeiras em Horizontina, tá? E o Schneider, do Schneider Logman, companhia que né? Não, eu não sou parente. Né? Eu adoraria ser. É o primo pobre. Exatamente. Mas assim... É um tanto, né? E aí, olha só, eu conto isso com orgulho. Porque um dos meus primeiros erros foi cair numa conta de agro sendo um urbanoide, né? Eu dizia, eu sou um urbanoide. Claro, no início, as piadas, aquela, o pessoal, né? As piadas contra o cara da cidade grande, eu caía em todas. Mas aí, como era colheitadeira, era de alta tecnologia e tal, eu descobri... nós estamos falando em década de 80, tá? Eu descobri que muitos operadores de colheitadeira naquela época eram analfabetos. E a SLC fez um curso para operadoras de colheitadeira analfabetos. Um curso que era muito mais visual do que decoreba. Cara, e eu fiquei uma semana lá junto com os caras, aprendendo a regular e mexer e manejar, né? Colheitadeira. Eu sabia mais de colheitadeira do que de motor de carro, cara. E aí foi o primeiro degrau que eu subi profissionalmente, porque é o seguinte, na reunião, às vezes, até quem não era tão entendido da própria empresa falava alguma coisa, eu digo, não, esse ângulo de corte tem que ser mais para cá. A incidência do corte nessa lavoura é porque eu tinha estudado. Então eu fiquei arrepiado de contar, cara. Tá? Porque eu me emociono de contar isso. Dei um salto, assim, E aí mergulhei. E aí eu nunca mais me distanciei como publicitário do agro. Depois eu fui ser consultor de empresas, mas virava e mexia, tinha uma empresa do agro, tudo ligado à comunicação e marketing, mas assim... E aí depois, como eu virei esse palestrante, que eu sempre fui professor, né? Eu acho que hoje, seguramente, incluindo os anos de pandemia, nos últimos 5 anos, eu acho, posso dizer que se não é 50%, é 45% das minhas palestras é agro. Agro e correlatos, tá? Sim. Que loucura. De máquina, lavoura. Sim. A gente teve a oportunidade de assistir a tua palestra, né, no mosaico aí do ano
passado. 22, né? 22. Foi espetacular. Abriu o evento, né? Foi espetacular. Abriu e assim, foi... Depois a gente pensando, fomos de uma felicidade contigo, assim, enorme, porque tu deu a marretada na cabeça. Então, assim, o resto do evento todo, a cabeça já estava aberta, como eu digo. E aí as coisas foram fluindo. Eu peço, quando eu posso... Ontem eu estava fazendo um call com o cliente e eu senti que o evento não estava... eles estavam vendo, se botavam uma palestra aqui, eu digo, deixa eu começar. Porque muitas vezes, pelo meu astral, pelo meu jeito, me botam no final para fazer, entre aspas, gran finale. E eu digo, não, eu sou útil no início. Porque eu dou tanta marretada, como tu disseste, que os caras pegam ganchos, assim. Sim, sem dúvida. Tu fica na obrigação, na sequência, tu parar e dizer assim, cara, onde é que eu tô? Faltou 3 coisas do currículo, tá? Tá. Eu sou mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em marketing pela URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o criador da marca Claro, que é chique dizer isso. Eu criei mesmo. Tá? E eu fui evangelista digital do Magalu em 2015. Na hora de Eles começaram toda fazer a pregação de mudança de loja física, rede de varejo para o ecossistema, eu fiz parte desse trabalho legal. E por que professor da Schneider? Porque eu já fui publicitário, já fui executivo de marketing, já fui consultor, já fui mentor, A única coisa que eu nunca deixei de ser desde os 24 anos, cara, é professor. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor. E vocês assistiram palestra minha? Tá louco, eu não dou palestra, cara. Eu dou aula. Os caras começam a conversar na plateia e eu fica quieto. É professor, sabe? Total. E a dinâmica didática. Didática. Prender a atenção é um negócio espetacular. Não tem pose de palestrante. Eu achei muito, muito interessante porque tem uma parte que tu... E aí quando tem, assim, alguma oportunidade, eu uso... Presta atenção. Aqui. Agora. Isso aqui é importante. Aí toda hora o cara... Toda hora é importante, né? Esse troço aqui, né? Presta atenção. Eu desenvolvi na pandemia, porque eu dei muita palestra online, tá? E claro, questão de linguagem, só de comunicação. Se eu não souber lidar com linguagem, né? Mas assim... E eu notei, e eu fiquei sabendo, né? Porque às vezes as pessoas estavam em casa e eu fazia assim, presta atenção. Aí a pessoa olhava, mas aí os caras diziam assim, meu filho adolescente que estava no celular lá no fundo da sala, presta atenção. E agora em evento, né? Quando eu faço assim, presta atenção, todo o pessoal da mesa de som também para de falar. Então assim, funciona. E não é agressivo, não é autoritário. Eu digo assim, aqui presta atenção. O cara dá uma levantadinha e dá uma prestada atenção. E a gente está na época da dispersão, né? Sim, total. Então, Tem assim, tudo. Imagina isso aí, para conseguir prender a atenção nesse meio, assim, com tanta coisa. É muito fácil, né? Isso é coisa de um pouquinho de desligar, o cara já automaticamente puxa o telefone. E isso é coisa de professor. Assim, aquele cara lá do fundo da sala não está prestando atenção, deixa eu pegar ele. Agora ele está prestando atenção, agora tem aquela menina lá que não está. Deixa eu resgatar. Isso é obsessão de professor. Que tá olhando tudo, tá dominando. E aí tem uma outra que eu acho fantástica tua, que ela explica muito e a gente já entra no gancho, é que antes o mundo era vertical. E aí o mundo é horizontal. Tem gente que não tá nos vendo, que tá escutando no Spotify, mas eu faço com o braço movimento na vertical e depois... braço. E tem toda uma explicação. E aí tu explica toda essa horizontalidade, toda essa mudança, né? E aí a gente vem numa mudança de geração, o mundo vem... De época. Nós estamos numa mudança de era, tá? Na verdade, acho que nós estamos em outra era. É um negócio assim, aquilo que tu fala também, que a gente não consegue, a gente meio que não consegue acompanhar. Antigamente a gente conseguia acompanhar essa mudança. Hoje chega um momento... Mas é o seguinte, fica tranquilo, não surta segue também. O flow, né? Ninguém tá conseguindo, entendeu? Fica tranquilo, você não está sozinho. Tem que seguir o fluxo, né? Não tem como acompanhar. Só não pode... Vou usar termos para todas as gerações. Dormir de touca, morgar, mosquear, dormir no ponto. Só não pode dormir no ponto. Não importa a sua idade. Eu acho que a gente não pode dormir no ponto. E aí a nossa praga, né, que eu brinquei no começo, é que tu vai ficar velho porque tu fala isso, né? Nós somos adultos inéditos. Nós somos novos. Como é que é essa questão de geração? Até para quem... Cada vez que a gente fala, surpreende, porque parece que é uma coisa que todo mundo já ouviu, mas muita gente ainda não viu essa história do Baby Boomers, do X, do Y, do Z. Falo rapidinho, tá? A Segunda Guerra Mundial, e se você é jovem vai achar chata essa parte, presta atenção, tá? Porque não estão ensinando mais nas aulas. Presta atenção, tá? A Segunda Guerra Mundial é de 1939 a 45.
o mundo ia acabar. Tá? Os relatos das pessoas que... Mesmo quem não estava lá na Europa, o mundo ia acabar, ia ter uma guerra nuclear. Né? Então, houve um represamento de nascimentos. As pessoas não fizeram filhos. Até não quero ser vulgar, mas assim, não quero dizer que elas não transaram, né? Justamente, acho que elas transaram mais, até porque o mundo ia acabar. Mas assim, né? Houve um represamento de nascimento de filhos. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, que vai ter paz no mundo, todos aqueles filhos que estavam represados... Vamos dar-lhe. Foi abriram as comportas da represa, né? Então, houve uma explosão de nascimentos, uma explosão de babies, um baby boom. Então, os baby boomers, as pessoas falam, eu falo isso nas palestras, claro, de onde é que vem baby boomer? É a explosão de nascimentos. Que é esse cara hoje que está numa faixa etária aí dos seus... É o cara que nasceu de 45 a 61, 62. Eu sou de 61. Então, assim, eu sou dos mais novos baby boomers, tá? Os baby boomers mesmo, assim, foram os de Woodstock ali, né? Eu vi o Woodstock com 10 anos. Quando chegou a hora de eu curtir, terminou o movimento hippie. Mas assim, eu peguei era bem na minha vez, né? Eu brinco, eu tinha um primo, tenho até hoje, ele é um primo querido. Ele era 6 anos mais velho que ele. Pô, ele já tava vivendo aquela coisa de amor livre, aquela coisa, e eu com 10 anos, eu digo, vai chegar. Quando chegou na minha vez, pintou a AIDS. Eu digo, bem na minha vez. Mas assim, os baby boomers, então, sei lá, 45, não se prenda ao ano. É um jeitão de ser, é a maneira como foi educado. Né? Aí vem a geração X, que eu não sei por que se chama geração X, que vai de, sei lá, de 63, 62, 63 até 79, 80. Se vocês forem ver, essas duas gerações foram criadas quase que da mesma forma. Tá? Presta atenção, o que se diz pro moço? Obrigado, sabe? Cantou hino, fez fila, coluna cobrir para entrar na sala de aula. Quer dizer, assim, não estou dizendo que é bom ou ruim. Foi assim. E como esse pessoal da geração X está ficando velho, está ficando muito parecido. Então, parece que é uma geração só. Né? Aí vieram os millennials, que é a geração Y, né? Depois de X vem Y. Né? Os millennials são o quê? Os jovens da virada do milênio. E eu adoro provocar nas plateias, né? Quem é que é millennial aí? Todo mundo vocês não são mais jovens. Jovem é a geração Z. Vocês eram jovens na virada do milênio. Os caras ficam para morrer, porque você não é mais jovem. Você é adulto, né? E aí vem a geração Z, que pode ser, né? Os millennials é de 80 a 2000, 80 a 98. E os geração Z são de 98 a 2000, até acho que uns 2010, 12, porque aí vem o smartphone, e eu acho que o smartphone... Aí tem uma mudança também. Mudou, vem uma... Ele consegue perceber essa mudança já eu acho que sim. Cara que nasce em 2000, que nasce em 2000 Porque o 98 é bem nessa época do computador da internet, essa virada, assim. Eu tive uma intuição, quer dizer, observando o comportamento, eu tive um insight que eu costumo explicar assim. Até o smartphone, a gente não vivia com o celular. A gente usava o celular para falar, para mandar um torpedo que outro, e eventualmente, mal e porcamente, acessar a internet. Quando vem o smartphone, que é touch, que começa a fazer assim, os pais param de falar com as crianças empurrando o carrinho. Porque o cara empurrava o carrinho e dizia, olha, filho, um passarinho. Né? Olha, sinal verde pode, sinal vermelho não pode. A gente falava com os filhos. E agora os pais estão aqui, né, empurrando o carrinho, e a criança está tentando chamar atenção de algum jeito, porque o cara não está ali. E me empresta aqui o teu celular. Tem uma coisa terrível, tá? Já tem... Me dá o preto que vai ficar mais bacana. Já tem desenhos de criança. Sabe aqueles desenhos? Desenhe sua família. Eu vi uma exposição em São Paulo ano passado, 2022 teve. Desenhe a sua família. Sabe como é que as crianças estão desenhando os pais? Com uma caixa preta no rosto. Tá, brinca. Cara, isso é assustador do ponto de vista lá da frente. Nossa. Porque a gente forma um indivíduo olhando no olho. É o olhar da criança para a mãe, sabe? Aquela... E as crianças estão desenhando os pais aqui, porque os pais estão falando com as crianças assim, cara. Não é o que tu fala tanto, mas o exemplo que... Cara, tá perdendo o que os americanos falam eye contact, né? Contato olho no olho, cara. Não estou dizendo que é melhor ou pior, só estou dizendo que é diferente. Então, assim, se chama de geração alfa, né? Depois do Z tem que vir um outro alfabeto, o alfabeto grego. Mas, assim, eu gosto muito da definição de um publicitário francês que, ano passado, me mostraram um vídeo dele. Eu não me lembro do nome dele, mas
tá? É um publicitário francês, não fui eu que inventei isso. E ele deu o nome dessa geração de geração IA. E eu gostei. Porque assim como a geração Z é a geração da internet, a geração IA, que é esse dos dedinhos, é a geração que vem a bordo da inteligência artificial. Porque, por exemplo, a minha... Eu tô falando demais. Não, tá bom. A tá minha muito bom, explicação, que eu falo assim, que a internet foi um Tibloft, assim, trocamos de dimensão, né? A internet trocou a humanidade de dimensão, né? Trocou no plano de existência. O que antes era com guerra passa a ser com a internet. Exatamente. Então, assim, esse Tibloft foi a geração Z que fez junto com a internet. Eu acho que agora nós estamos diante de um Tibloftzão muito maior, que eu acho que a inteligência artificial é o impacto... Aqui, em 5 anos, a gente, não vai se reconhecer, cara. É que nós estamos nos primeiros passos, né? E a gente Mas hoje já é um negócio impressionante. Você olha aquilo ali e fala, cara, não dá pra dizer que um negócio desse... Tu pergunta pra ele, ele te responde, é um negócio... Tudo que vai ser feito. Exato. Então, assim... A gente tá no Beabá ainda pedindo pra ele... Esses dias eu pedi precisava um mini currículo. Eu pedi pra inteligência artificial fazer o meu mini currículo. Aí botei lá e tal, botei algumas coisas que tinha, ela fez, eu olhei e digo, cara, contrato. Porque esse cara é fantástico. Aí, ó, dá uma segurada aí que não... E a quantidade de coisas na medicina, né? Inteligência artificial. Assim, então, assim, eu gosto dessa ideia chamada de geração IA, porque assim como a internet não é estranha para a geração Z, e é para as outras gerações, estranha por quê? Porque viu nascer, essa geração IA não viu a inteligência artificial nascer. Então, nós vamos fazer assim nos computadores, né? Né? Já existe isso, a gente é que não está preparado para lidar com isso, né? Fazer aquelas coisas assim, tipo Minority Report, né? A gente vai falar com as paredes, né? Não vai falar com a Alexa, né? Com aquele aparelhinho assim, a gente vai falar e a parede vai responder, já tem isso, né? A geração essa dos dedinhos vai tratar isso absolutamente de forma natural. E nós vamos aprender né? Aprender a lidar, nunca vai ser nativo naquilo. Exatamente. Então eu gosto do geração IA. Para geração alfa. Gosto de falar. Mas isso, em algum momento, meio que soa assustador, assim, né? Pode soar ou não. Como é que tu roda todo o Brasil? Deixa eu fazer uma pergunta de volta. Vocês estão assustados? Eu não tô, eu sou um otimista, cara. Não, sou otimista, eu acho que... Assim, algumas coisas meio... Tipo assim, esse dia apareceu uma reportagem, né, da inteligência artificial simulando as vozes das pessoas. O cara não falou aquilo, esse dia tá rodando até uns golpes de WhatsApp. Isso aí é um pouco mais... Pra eleição vai ser terrível. Não, isso aí que é o mais... Mas assim, pra destruir a reputação de uma pessoa... Então assim, a gente tem cada vez mais uns falar pros outros e a mídia falar. Então, assim, se aparecer um vídeo meu falando umas maiores impropriedades, pode ser que não tenha sido eu. Né? Então, assim, mas assim, eu vi pode que já se tá tendo destruir uma reputação assim. Exato. Eu tentando te responder assim, eu não vejo com medo, eu acho que a tecnologia nos ajuda um monte. Eu vejo que muitas coisas, e aí não sei se são das gerações, um pouco disso que a gente falou, né, das gerações, a gente vem perdendo um pouco de valores, ou os valores vêm ficando mais, não é tênues, eles vêm... antes era isso ou isso, agora aquele valor, e aí tu me diz assim, Bruno, são os teus, daqui a pouco são outros valores para outros. Eu gosto... Essa aceleração das gerações, isso que às vezes, deixa eu dar uma olhada. Eu fico pensando assim, será que isso já não é da condição humana, cara? Eu fico imaginando assim, lá atrás, eu li o Sapiens, é um belo do livro, né? Leia o livro Sapiens do Harari, é um belo... Imagina, só tinha o mundo agrário, tá? Aquela vida mais pacata, não havia grandes centros. A velocidade era outra. De repente começa a empilhar gente em cidade com aquelas coisas fumegando, aquelas indústrias assim. Imagina o que aqueles caras sentiram, cara. Eles devem ter posto a mão na cabeça e dizer, o mundo tá com a pá virada, o mundo vai acabar. Eu acho que é mais ou menos como a gente tá lidando hoje com essa velocidade de tecnologia, de inteligência artificial. Eu acho que o homem a gente se adapta. A gente se adaptou à pandemia. Sim, exato. Claro, a pandemia foi um horror. É um horror ainda, tá? A gente tá cheio de sequela ainda. Mas olha a nossa capacidade de adaptação, cara. Nós, a humanidade, né? Não tô falando especificamente. Sim. Então, eu sou um otimista. Eu também. Eu gosto muito dessa parte de tecnologia, de atualização, apesar de hoje não conseguir acompanhar mais, quando eu era um pouco mais jovem. Eu também acompanhava mais, agora eu relaxo, eu faço o que eu posso. Exato. Então tinha mais tempo também, era tudo muito mais tranquilo.
Então eu também não tenho, eu sou bastante otimista em relação a... Eu me lembro na tua palestra também, você falou assim, os nossos filhos a gente fica impressionado, né? Quando pega o telefone, começa a mexer e tal. Depois da tua palestra eu tenho ensinado ela, porque se ela não fizer isso, ela vai ficar pra trás. Claro. Fala, ó, quando quer abrir o celular, faz aqui, entra aqui, aperta lá. Hoje eu só entrego na mão dela. Que idade eu tenho? 3 anos, fez 3 anos agora. Isso é uma coisa que eu digo pros... Às vezes quando tem um público muito mais maduro, assim, que tá cheio de avós, né? Eu digo, quem é avô aqui? Os caras levantam assim. Eu digo, olha... Os seus netinhos, eles não são gênios, tá? Só porque eles fazem coisas antes de falar e caminhar, eles são absolutamente normais. Para de falar que o teu neto é gênio, porque tem 2 anos e meio, já mexe na internet. Pô, ele já devia estar mexendo há muito mais tempo. Então, e é um negócio muito intuitivo. Eu vejo que ela se vira... Óbvio, eu tento controlar o tempo. Isso é o desafio maior, né? Controlar o tempo de tela, porque é algo que... Mas que não dá pra impedir, não porque dá, tem uns radicais que dizem assim, não vai tocar nisso. Cara, vai criar uma pessoa desajustada. Porque ele vai pra casa dos amiguinhos, tá? Ele vai viver na casa dos amiguinhos jogando. A gente fazia isso, né? Com outras coisas. Era o videogame que o pai não deixava, era outra, sei lá. Então, essas coisas que eu vejo. Eu procuro tentar controlar, óbvio que isso não é fácil, né? Minha esposa, mas não dá pra... E se não tiver isso, se não ensinar... Vai dificultar depois a vida lá pra frente. Orientação, limite, dosagem, briga. Brigar também. Aquelas coisas assim, mas... Porque eu tive com meu filho, desculpa, um dia lá, não sei o que era, um dos meus... Eu tenho um de 19 e um de 21. Um deles tinha, acho que uns 12 anos, acho que o menor. E eles, mas todo mundo vai jogar de madrugada hoje. E aí veio aquela famosa frase. Tu não Você não é todo mundo. Agora é minha vez. Agora tem que me vingar. Muito ouvi isso. Agora é minha vez. É isso aí. E assim, tu roda em tudo que é lugar do Brasil. Sim. Com tudo que é tipo de gente. Já estamos enganando fora do Brasil. Fora do Brasil. Com tudo que é tipo de cultura, de idade. Como é que é a tua percepção quando tu olha isso? Porque tu consegue identificar essas mudanças? Consegue imaginar a riqueza de ter essa experiência, cara? Porque às vezes é uma... uma dádiva. Talvez às vezes tem uma viagem no tempo, assim. Às vezes tu tá no futuro, às vezes tu tá no passado. Dentro do mesmo país, as mesmas regiões. Às vezes na mesma plateia tem gente do século XXI, do século XX e alguns do século XIX. A gente tem um pouco dessa amostragem. Como é que tu faz linguagem para essa amostra? E não é no agro, lá no interior, não. Às vezes é grande centro, metrópole. É difícil, mas é riquíssimo, cara. Essa coisa de riqueza, a gente... Lógico, vocês também têm essa experiência. Porque a gente roda por fazendas, lugares, pessoas, dá algumas palestras também, né? Não tanto nessa. E é um negócio impressionante. A gente volta para casa com uma riqueza espetacular, assim, né? De conhecimento, aprendizagem, conhecer pessoas de diferentes lugares, né? Culturas Eu sou um perguntador, tá? Eu adoro perguntar. Então, cara, o que a gente aprende... E assim, e tu tem que perguntar sem filtro, né? E sem querer saber que o cara responda o que você quer, né? Não é perguntar sabendo a resposta. E cara, como criança. Como é impressionante, assim. O Brasil é um continente, né? Um continente de percepções, experiências diferentes. Pô, a gente fica... Aí quando dizem coisas... Eu gosto que tem pessoas que vivem no mundo... Né? Eu, como professor de comunicação, eu criei um termo, é todomundismo, tá? Cuidado para não sofrer de todomundismo, achar que todo mundo pensa da maneira como você está pensando, ou o seu grupo, né? Então, assim, às vezes quando diz assim, ninguém mais vê TV aberta, eu digo, cara, vocês não circulam pelo Brasil, cara. Eu viajo o Brasil inteiro, em todos os horários, em todas as cidades possíveis, grandes, pequenas. Não diz uma impropriedade. Claro que tá mais diverso, tá? Mas, pô, ainda... Muito. Sabe? Essas conclusões definitivas. A internet também ajuda isso aí também, né? Porque concentra os grupos, concentra. Claro que aí sim. dá a impressão que tu é a questão da bolha, né? Hoje todo mundo vive na sua bolha. Na sua bolha, e os algoritmos ampliam isso, né? Claro. Acho que todo mundo é daquele... Eu sou um burlador de algoritmo, tá? Eu faço assim. Ele não consegue ter... Eu sigo umas 6 mil pessoas no Instagram. De propósito. De tudo Tem gente que eu não conheço. Elas são jovens, meia-idade, ricas, pobre, classe média, rico, né? Mais velhas, né? Gente com alta escolaridade, nenhuma escolaridade, gente polêmica, gente comum. E eu fico ali só vendo, cara, sabe? Aí o algoritmo deve lá pensar assim, mas qual é desse cara? Qual é a tribo dele? Eu entrego pra ele. É um robô. Tribo desse cara? Ele é um robô. O robô diz assim, pô, o robô deve estar pensando, qual é a tribo do cara? Mas é que pra ter uma... Mas
E aí tem um bom tanto que é o do teu trabalho, porque tu fala que tu é um observador social, né? De olhar aquilo, de entender. Porque tu tem essa percepção. E perguntador também. E perguntador. Provocador. Tu pega, perguntador. Tu pega essas coisas, observa, traz de novo e aí faço constrói. uma poção ali e boto de conteúdo. Isso tem muito desse cara do marketing lá atrás, dessa comunicação. É que a gente pesquisa consumo, a gente pesquisa comportamento. E ao pesquisar comportamento, eu brinco, eu digo, olha, eu tenho, acho que, um curso de psicologia nas costas, de tanta leitura e tanta, né, observação de comportamento, ou de sociologia, né? Porque, assim, é interessante, porque, assim, não vai conseguir fazer chegar uma ideia, um produto, um serviço, uma marca, uma empresa, né? Sem conhecer como é que pensa, como é que funciona a cabeça, né, das pessoas. Vocês sabem disso tanto quanto sim, eu. de quem está do outro lado. Né? A gente conversa... Essa semana agora estava num cliente aí, bom, a gente precisa fazer um treinamento aqui e tal, o pessoal comercial, né, tem que largar para venda. E aí técnicas de venda, eu digo, cara, técnicas de venda, eu já vi muitas, acho fantástico as técnicas de venda. Tem, eu ainda brinco, se o cara tá piscando... Mas tá aqui, ó, tá aqui, se o cara pegar, tá cheio de coisa boa aqui. Se o cara tá piscando, tá com a perna cruzada, você atirou para trás, beleza. Mas eu acredito muito num antes, assim, que é entender quem é esse cara. Entender de alma humana. Como é que é o perfil desse cara? Esse cara é assim, assim, assim. Depois, se ele vai piscar o olho, se ele vai se atirar pra trás... Quando tu chegar lá... Se ele fizer assim, se ele cruzar o braço... Quando ele faz assim, isso funciona, isso é ótimo. Mas tu tem que chegar lá. E aí, pra chegar lá, tu tem que ter entendido todo quem é ele, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, entender do... Eu vou arrumar umas brigas aqui, tá? Mas assim, eu gosto de neurociência, tá? Confesso que eu gostaria de entender mais de neurociência. É que isso é uma coisa que começou assim de uns anos para cá. Só que tem muita gente da área de marketing, vendas, que acha que tudo se resume à neurociência. E aí eu faço provocações. Foi até nesse mesmo estúdio aqui que eu gravei um podcast com outras pessoas. E eu disse assim, pare de falar tanto em neurociência. Procurem estudar cardiociência, né? Porque eu digo assim, é no coração, não é na cabeça. A decisão é aqui, ó. A pessoa, gostei de você, fale-me mais sobre o produto, né? Gostei desse, né? Gostei desse semblante, dessa sua cara, dessa sua postura, desse seu jeitão, né? Gostei da abordagem. Isso não tá aqui, tá aqui. Então a gente tem que estudar cardiociência. Que é o antes, sabe? Depois vem com essas técnicas todas de contornando objeções, que isso funciona. Mas quando a gente conhece a alma humana, então quando os meus alunos assim chegam assim, professor, indica um livro aí. Primeiro que o cara acha que é com um livro. Né? Aí eu dou uma aula, assim, dou uma aula que sabe? E termina com assim, pode me dar um livro pra eu entender? Assim, tu acha que eu fiz isso com um livro, cara? Mas assim... esse dado não dá pra conversar, o ignorante mesmo. Eu só queria um livro, ele me deu 10 e mais uma aula de 1 hora. Não, mas é o seguinte, aí o cara diz, me dá um livro pra eu entender disso. Aí eu fico imaginando na cabeça dele que eu vou dizer assim, pegue este novo livro, Os 5 Hábitos, Os 7 Passos pra chegar lá, e eu digo assim... Vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, o cara dá um tilt, porque o cara lê o resumo para passar no vestibular. Assim, sabe? Digo, cara, vai ler um romance aí, de coisa de história de amor. O cara, por quê? Porque tem alma humana. Para qualquer profissão a gente tem que entender de alma humana, cara. E não estão nem estimulando o estudo disso, cara. Acho que agora tem um pouco de noção sobre isso, né? Porque há pouco tempo atrás nem... É que essa coisa da neurociência é só gatilho mental. Cara, não é. Tu não vai conquistar a pessoa com gatilho mental. Pode aplicar uma, mas não vai aplicar a vida inteira gatilho mental. Tu tem que entender de alma humana, né? E é cardio. E como em tudo, cada vez mais o pessoal vai entendendo, já sabe, é só hoje. Não, tá, isso é um gatilho de escassez. Eu sei que amanhã vai ter de novo essa promoção. Esse é o do tal. A surpresa nas lives. Não, tem uma surpresa hoje. Eu já usei muito dessa aí. Ajuda campeão. Só hoje consegui uma oferta especial para você. Vocês já se deram ao trabalho de ler os comentários das pessoas? Às vezes a pessoa é boa, o produto é bom, e os comentários das pessoas detonando, vai enganar outro, vai, mais do mesmo. Aí eu digo assim, cara, tá na hora de vir outras abordagens. Tem uma overdose de técnicas, todo mundo fazendo a mesma coisa. A Jornada do Herói, essas coisas eu assim. Eu sabia que eu ia arrumar rolo. Dado, olhando as tuas andanças, né? O que muda no agro dessas, tanto abordagens, comunicação? O que tu vê de diferente comparado com outras áreas ou do pessoal mais urbano? Eu vou ser
Nós te chamamos aqui para isso. Né? Assim, ó. O agro sofre de um mal chamado intramuros. Quem é do agro tá dentro dos muros, tá? Não tô dizendo que tá pressionado, tá dentro da muralha, entendeu? Lá dentro, todo mundo sabe como é que funciona. O agro não se explica pro resto da sociedade. Então, assim, por isso que o agro toma tanta porrada. Se as pessoas soubessem quanta coisa boa tem, é que nem empresa. Aquela coisa do capitalista selvagem, que é uma imagem, né, de cartola, com fraque e com charuto, né? Aquele explorador. Pô, a quantidade de empresa bacana que pensa nos funcionários, que, sabe? Eu gosto de falar funcionário, não falo colaborador, tá? Funcionário tem função, colaborador só dá uma mão, colabora. Tá? Eu gosto de falar funcionário. Ou empregado, porque ele emprega a força de trabalho em troca de remuneração, tá? Não é porque mudaram o nome agora que fica mais bacana, tá? Mas tem tanta empresa bacana que trata bem os funcionários. Quando todo mundo bota no mesmo saco, assim, os empresários, assim, porque o agro... Cara, tem tanta coisa bacana no agro, cara, sabe? Mas o agro sofre de intramuros. Ele não se explica e não se vende. Então, eu sou um pregador, tá? Eu digo assim, ó, fico pregando assim, vá conhecer o estágio, o estado da arte do agro nacional, tá? Nós somos os melhores do mundo, com menos recursos do que outros lugares que tradicionalmente há séculos são mais desenvolvidos, tá? Então, assim, nós vamos terminar essa década seguramente em primeiro lugar em todos os quesitos, mas é certo que até 2040 nós vamos ser os melhores e maiores, sabe? Sim. Então, assim, como é que esse mundão todo não se explica? Não estou dizendo não se vende, que é o conceito de palavra vender é ruim. Como é que o agro não se explica para a sociedade? Tá? Então, é um puxão de orelha. Eu acho que a gente peca. Estou dizendo a gente porque eu tá no meio. Tô no meio. Claro. Acho que a gente peca aí. A gente tem falado muito aqui, aí uma vírgula, né, dentro do teu intramuros, intracerca aí, que todo mundo, no agro, todo mundo se entende. Eu acho que a gente ainda não se entende dentro do agro. Acho que ainda tem um baita trabalho para fazer. Descompasso de épocas, né? Estágio de cabeça. Para se entender, para comunicar melhor. A gente tem falado muito isso aqui. Sim, tá alinhado para... estamos alinhados agora. Estamos alinhados. Vamos agora vamos nos explicar. Exato. Agora vamos sair... Não vamos que não tá nossa... Vamos entender... Tá entendendo o que tá acontecendo aqui dentro? Tá entendendo que então tem muita coisa ainda que a gente conversando vê que tem muita lacuna de entendimento, saber o que tá usando tecnologia, o que realmente é um defensivo, o que o defensivo faz, porque aí o cara fica na primeira e na segunda pergunta e depois ele sai atacando, e aí nós vamos conseguir em bloco ou vamos ir para fora, sabe? Então não tem dúvida que esse trabalho de comunicar externo, mas interno eu vejo que a gente tem batido, tem bastante coisa ainda aqui dentro da casa para... Vocês vão ajudar para fazer com esse podcast. Bom, primeiro que o nome é show de bola. Tá? Isso aí nós contratamos um marqueteiro bom, nos deu esse apoio aí. Não, mas cara. Eu acho que eu também sou otimista nessa questão. Eu acho que a ficha já caiu no agro, tá? Tá faltando essa coordenação geral, assim. Acho que a gente já deu um baita passo que foi parar de chorar. Porque olhava, nós somos pobrezinhos, nós somos ruins, aqui a gente sofre, aqui não... Cara, para com essa coisa que ninguém aguenta mais. Chorava e trocava de carro, né? O cara chora todos os anos, troca de carro, né? Sabe? Pegando um exemplo bem assim, é maldoso isso que eu tô falando, mas pô... Mas e ninguém quer estar ao lado de um cara chorão, né? Não, ninguém quer estar ao lado de um cara que é ruim, ninguém quer estar ao lado de um cara que é mal sucedido, ninguém quer estar ao lado de um cara que sofre o dia inteiro. O cara quer estar ao lado de pessoas boas, ou ao menos eu quero isso, né? Então faz muito mais sentido... Obrigado. Faz muito mais sentido estar próximo de quem tá pra frente, de quem produz, de quem vem. Então, acho que isso aí a gente já evoluiu um monte nessa nossa comunicação. Concordo. E também a percepção de que essa comunicação reativa ela não funciona, ela mais afasta. Ainda tem muita gente, porque acho que, não sei se é bem isso, né? Mas tem aquela coisa assim, o produtor sempre se preocupou em produzir e de repente veio uma narrativa de fora dizendo, polui, mão de obra escravizada, é o latifundiário. Tomaram um susto achando que tava tudo bem, de repente viraram os vilões do universo, né? E aí na hora de responder, foi sempre com o dedo na cara e falando aqui da minha explicação, é da nova agenda. Né? E foi um susto.
Está sendo ainda. Está sendo. Mas já a gente já começa a ver linhas, né, de pessoas. Nós procuramos fazer um pouco disso também, de não ser essa coisa reativa, mas de a gente explicar, contar boas histórias, para que cada vez mais pessoas entendam a realidade e depois possam também ser mais propagadores dessa boa imagem, né, do Eu concordo. O Joelmir Betting, lembra aquele jornalista? Claro. Ele dizia uma frase que eu já usei várias vezes. Atenção, a frase do Joelmir Betting. Neste quesito aí, estamos piorando cada vez menos. Vai dizer que não é boa a frase. Serve pra qualquer coisa, até para relacionamento. Como é que vocês estão? Estamos piorando cada vez menos. Como é que tá a lavoura? Piorando cada vez menos. Mas, né? Mas eu acho que estamos piorando cada vez menos nessa. Estamos melhorando, sim. Mas ainda tem chão. Tu falou que ia contar uma perdida tua no agro. A primeira é que eu não entendia nada, né? Depois eu passei a entender. Tem outras, assim, de não entender. Chegar início, primeiras palestras, assim, de pegar no site de uma empresa, e acho que eu fui mal informado. Eu sei que eu me preparei para falar de uma coisa. Chegando lá era outra. A sorte é que eu tinha 1h30 antes da minha palestra. E peguei os caras assim, refiz o briefing. E fui pro computador e refiz os slides. E dei uma palestra. Mas assim, eu nunca mais vou em lugar nenhum. E foi com água. Nunca vou sem estar super briefado. E por isso que eu faço reunião antes, faço um monte de pergunta, né? Vasculho tudo, falo com pessoas. Então assim, eu digo, a palestra não é feita para você. Tá? Não é confiar só no talento, né? Não. É estudo. E Schneider, você sabe que Schneider é alemão. Em alemão é alfaiate. A palestra é sob medida. Isso é bacana de falar. Essa é boa de venda aí. Essa é boa. Quem são os teus clientes no agro? Olha, muitos de semente, muitos de fertilizante, muitas cooperativas, assim, sabe? E às vezes eu sou dado de presente por uma grande empresa para uma cooperativa. Eu sou dado de presente. Eu até brinco, sabe? Eu sou dado Schneider de presente. Mas assim, porque eu quero dizer, esse meu cliente, né, o cara de semente lá, né? Meu cliente vai ter uma convenção lá e eu sou dado de presente, porque tem o discurso de abrir a cabeça para, né, para novas gerações. Tem, cara, inúmeros, sabe? Sim. Não vou falar marcas aqui, mas assim... Mas é nesse mundo corporativo... Mas são todas essas que você está pensando, e todas elas. Eu chamo palestrei, sim, essa também, essa aqui também. É isso aí. Fazendo 30 e poucas aí, né? No último período passou por mas muitas... tem uma coisa legal que está acontecendo no agro agora. Que eu falava para as grandes, tá? E eu passei a falar para um monte de média. E eu tô adorando isso, sabe? Porque é ruim ficar associado só a grande empresa, aquela multinacional. Não, eu tô falando direto para as médias. Então, assim, tem pequenas estruturas, assim, o cara que vende semente para determinada região lá, várias multimarcas, tá? Distribuidores de insumos. Distribuidor, tá? O cara me chama lá e eu, ele chama os clientes pequenos e faz um evento e eu digo, sabe? Eu fico arrepiado de falar. Tô chegando na pontinha. Capilarizando. No cara pequeno. Isso dá um prazer, cara. E isso também a gente vê essa evolução enorme no agro, né? Esse cara, ele é grande. Ele é grande. Ele era um pequeno que ele tá grande. Ele era um pequeno que ficou grande. Hoje esse cara fatura 200, 300, 400 milhões de reais por ano. E começou lá há 30 anos, ele era pequeno. Era pequeno. Então ele é o grande que tu palestrava antigamente que tinha esse faturamento, e esse grande tá em mais de bi, 2 bi, 3 bi, e esse cara hoje ele fatura 500. Sim. E ele continua ainda nessa pegada, e aí a gente começou lá falando de gente, né? Olho no olho, alma humana. Dedo no pulso, né? Na operação, ele tá ali com o pé no barro. Adoro fazer isso aqui, ó. Dedo aqui, ó, tirando a pressão. E ele tá ali, ele tá ainda com aquele ar regional, local, mas ele já é um cara de faturamento de tamanho absurdo. Tá? Tem uma coisa que eu falo muito pra meninada, cara, o mundo não tá só aqui, tá? Então, assim, o valor que tem botar o pé no barro e o dedo no pulso e ir conversar com a pessoa. E tem um jeito de conversar com a pessoa. É online também, mas tem que olhar pra conversar, sabe?
E essas novas gerações foram desestimuladas ao contato humano. Tem uma dificuldade absurda. Por N razões, tá? N razões. Não tô dizendo que é pior, mas é uma constatação. E aí eu pego e digo assim, cara, vai lá e fala com o cara. Vai lá e fala com aquela produtora lá. O cara volta assim, pá, agora eu entendi. Pois é. É óbvio pra gente que não é. Sim. O falar com... Vamos aproveitar essa consultoria. Qual é a dica ao revés disso que tu falou agora? Porque a gente tá sofrendo esse momento em todos os lugares. Mão de obra. E tu comentou, eu fiz o meu serviço de casa, cara. Postou no Instagram. Tô vendo. Escutem os baby boomers, porque eles estão comandando a geração Z, alfa, sei lá o que vem aí. E tá tendo, assim, uma dificuldade enorme de conversar, porque esse cara que tá no comando ainda, quem tá liderando hoje, são caras de no mínimo 40, 45, 50 anos pra cima, que é quem faz o agro, é o decisor do agro ainda. E ela tende a ser uma geração, independente da idade, muito mais, vamos dizer assim, muito mais pro lado da esquerda, aqui no sentido de mais velhos, né, do que o lado direito, na evolução essa da cadeia. E é isso, não é político que eu tô falando, lado esquerda e direita, né? Tem que fazer esse corte. Não tem nada a ver com... Quem tá nos vendo... O pessoal já se fecha, já. Tá muito mais pra 50, 60 anos do que pra cá. E ele tem que lidar com um cara novo que tá indo trabalhar na fazenda. É um pepino. E esse cara, ele não se criou, esse funcionário dele, ele não se criou lá. Ele já não veio aquele cara que nasceu no campo, que aprendeu com o pai dele, então tudo... E a dificuldade tá enorme. E vai piorar. A notícia boa é que vai piorar. Obrigado, assim nós terminamos. Acabou o podcast. Mas vai piorar porque as pessoas nós estamos cada vez num fosso de linguagem. Eu digo, é um fosso. Perdendo a linguagem entre as gerações. E as pessoas mais velhas não querem dar o braço a torcer, por quê? Aí eu vou pegar o meu exemplo, né? Quem manda aqui bem na minha vez. Quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu tô ficando velho, eu quero que os jovens... Não, eu tenho que me adaptar aos jovens. Mudou. Era um mundo vertical, agora eu tenho que estar aqui, ó, contracenando, tenho que estar compondo, e isso passa por linguagem. E aí o cara faz assim, blá, 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 não quero saber. Tem que saber como é que esse jovem pensa, tem que saber, sim, como é que ele foi criado, tem que saber, sim, que ele não foi criado para... Coisas que eu acho besta, assim, meus amigos dizem, minha mãe me olhava, meu pai me olhava e eu já sabia. Ridículo isso, cara. Vai dizer para um cara de 20 anos, que ridículo. Por que ela não falava, sabe? Porque nem olhar. Assim, ó, por que tu olhava pra tua mãe? De cima para baixo, o cara já fazia assim. Aqui, ó, nesse mundo que a gente vive, tem que olhar, tem que conversar. Então, assim, não é se vangloriar, meu pai me olhava. Eu acho isso ridículo, cara. Mas isso também vinha ou tinha, né, da questão dessa educação, desse medo, desse respeito, e tinha um poder econômico, né? Muito forte. Eu mando aqui, eu que sou o provedor. Hoje eu continuo sendo o provedor, mas aí bem na minha vez não me respeito mais. E, cara, olha o econômico só não... O ridículo que eu quis dizer é no sentido assim que é desfocado da época. Tá? No sentido, o ridículo não foi esse ridículo, que é uma coisa depreciativa, mas assim, é ridículo no sentido de ridículo de não ser factível, de não ser coerente, de não ser adequado. Acho que a palavra certa é adequado. Por exemplo, se tem um choque de gerações, tá? Quem tem mais vivência, mais experiência, mais tempo decorrido e mais maturidade para iniciar uma aproximação de diálogo? Quem é mais velho? Aí o cara vai dizer, mas quando eu era jovem não era assim. Sim, mas o mundo mudou, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas mais velhas têm que entender cada vez mais por que esse jovem é assim, por que ele chegou aqui assim, por que ele chegou assim sem aquelas coisas que você acha que já era inerente. Porque você tinha 20 anos, você tinha isso. Por que ele não tem? Ele não tem porque é outra época. Ele foi criado... eu fui criado com infância com 5 canais de TV aberta. Era uma vida besta. Imagina o cara que desde que nasceu faz assim no celular, com internet, com não sei o quê. Olha a quantidade de informação que ele já tem até os 10 anos. A pessoa de 10 anos tem mais informação do que nós tínhamos até os 25. Entendeu? Então, é óbvio que é um outro ser. E as pessoas não querem entender. Só que esse cara ranzinza de 50 anos, ele vai morrer com 100. Quem vai aguentar esse cara mais meio século, entendeu? E uma coisa que a gente vê, a rotatividade é impressionante nas fazendas, porque não se adapta e ou a pessoa pede para sair ou simplesmente manda ela embora.
Esses dias mesmo, né? Tava mandando pra um colega meu, uma fazenda que eu atendi, eu nunca me esqueço. Isso aí foi marcante, assim, eu tive 6 vezes na fazenda, as 6 vezes era um funcionário novo. 6 vezes no ano, e cada vez tinha que explicar de novo. E esses dias estavam trocando de novo. E aí eu fiquei olhando, só mandei pra ele uma caretinha, né? Porque não é legal trabalhar lá. Só o meu filho marcha certo, né? Exato. Todo o resto do quartel tá marchando errado. Agora eu resolvi fazer isso, tá? Porque assim, tem tanta pessoa que não fez nada nunca, que virou celebridade. Nas redes sociais tem 1 milhão de seguidores. Eu comecei a dizer agora, olha, se eu falava 10 anos, eu falava 12 anos. E as pessoas dizem, eu tava nessa aula, eu tava nessa palestra, eu vi esse vídeo em 2008. Cara, lá por 2007, 2008, eu comecei a dizer assim, nós vamos ter que mudar a maneira de trabalhar. Porque senão vai ser um porre trabalhar com a gente. E essa nova geração não vai ter saco de trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente trabalha de forma vertical. Sabe o que eu tô falando? Sabe? Mano, você não é pago pra pensar, é pago pra agir. Cara, eu ouvi isso tudo. Você acha que eu vou dizer isso a uma pessoa de 20 anos? O que uma menina que já veio de outra época, com outro empoderamento, essa menina vai olhar pra mim e dizer assim, que velho ridículo. Sabe? Tô indo embora. Sabe? Então, eu acho que a rotatividade é muito das pessoas jurídicas, tá? As organizações, as cooperativas, as empresas, né? As fazendas, chama do que for. As pessoas jurídicas não se adaptaram para esse novo tipo de ser, que é o jovem. Esse jovem é diferente. Então, assim, agora tem que correr para se adaptar. Não eu dá vontade de levantar assim, ó, eu avisei. Tá? Eu avisei. E isso não é justificativa, mas a gente, nesse nosso meio, o nosso jovem é mais velho de cabeça. Porque ele foi criado, essas gerações também não tem tanta diferença, porque a gente foi criado olhando e ficando quieto e sem falar. E isso hoje, o cara que tem 40, ele pensa assim, tá muito forte, né? Bem na minha vez, vou ter que mudar. Essa carga toda que foi posta nele é fortíssima. Então, isso não é só na fazenda, como tu falou, não é na fazenda, a gente vê na multinacional, a gente vê na cooperativa, a gente vê no distribuidor, a rotatividade, é o não saber lidar, Então também tá dando essa crise, assim, de ninguém... E uma das coisas que a gente ouve, Dado, dessa geração... Vamos falar do negócio da sucessão agora ou mais tarde? Podemos falar. Eu só ia fazer só um último, porque também muita gente fala dessa geração de não querer... A gente não percebe... Eles querem ganhar muito trabalhando pouco. Ou a trajetória, ela às vezes é curta para a expectativa do que eles querem ganhar. Como é que a gente consegue lidar com isso? Porque quem é da geração um pouquinho... É verdade ou não é? É verdade ou não é, primeira coisa, né? E outra coisa, como é que a gente consegue lidar com essa expectativa também? Tem um monte de coisa aí. Eu vou começar pelo mais grave, tá? Quem conseguiu construir algum patrimônio há 40 anos, ou há 30 anos, ou há 60 anos, não vou dizer que foi mais fácil, mas conseguiu. Hoje está muito difícil construir patrimônio numa dimensão de comprar uma terra, comprar um apartamento ou uma casa, sabe? Então, assim, essa geração Z, ela veio dizendo isso para nós, todas as gerações que antecederam, né? Mas também com um desalento, porque eles sabem, fazendo as contas, se eles trabalharem tudo aquilo que eles têm que trabalhar, eles não vão construir e acumular o que os seus antepassados acumularam. Então, o discurso, mais ou menos assim, há uns 15 anos eu comecei a ouvir. Eu entrevisto, assim, grupos de jovens, grupos de crianças, grupos eu entrevisto mesmo, tá? De pré-adolescentes. Eu comecei a ouvir uns 15 anos, mais ou menos, tá? Gente que hoje está com 25, tá? Vocês, assim, botando dedo na cara. Vocês são ridículos. Vocês vieram ao mundo para ter coisas. Nós viemos ter experiências. E aí eu comecei a perguntar, que coisas são essas? E aí, enumerando assim, a gente veio ao mundo para ter carreira, para subir na vida, galgar postos, crescer na profissão, né? A gente veio ao mundo para ter carreira, para ter um diploma, para ter casa própria, para ter casa... tudo ter na visão deles. E aí quando diz assim, a gente veio ao mundo para ter experiências, eu digo, é lindo, cara. Eu também queria ter vindo ao mundo para ter experiência. Mas aí eu sacaneio, né? Só que isso custa. Eu sacaneio porque eu dou muita palestra que é só jovem, assim, sabe? Aula magna de início de curso de faculdade. Um monte de gente de 17, 18, 19 anos.
Aí eu digo assim, eu também queria ter vindo ao mundo para ter experiência, só que eu sou porta-aviões, né? Aí eu faço assim, né? Singrando os mares, né? Assim, né? E aí o aviãozinho sai para ter experiências, né? Se tiver algum perrengue no caminho, o que faz o aviãozinho? A porta do porta-aviões. A porta do porta-aviões, né? Aterriza no porta-aviões. Então, assim, a gente tem essa formação completamente diferente de valores. E foi ali, lá uns... Tá, na virada da primeira década ali, 2010, mais ou menos, que eu comecei a dizer, ó, acho que estamos diante... eu dizia há 12 anos, agora eu tenho certeza, tá? Então, assim, tô com uma suspeita que está surgindo a primeira geração exclusivamente herdeira. Aí, pá, o pessoal do agro ficava assim, eu digo assim, é que são 1000 indicadores, né? Dizendo que o cara, assim, por que ele tem que suceder um troço que vai demorar para ele comandar, tá? Porque o velho que criou aquilo tudo não vai largar, ou a véia, né? Não vai largar, né? Por que ele tem que demorar tanto para subir na vida, se subir, né? Se um dia vai pegar, então assim, ele vai ter experiências. E aí não é mais na vertical, ele vai girar na espiral. E aí eu comecei eu terminava a falar isso alguns produtores, né? Proprietário. O cara chegava assim, pois é, o meu filho agora quer ir pro exterior. Eu digo, deixa aí. Consegue bancar? Deixa aí, sabe por quê? Quanto mais volta ele der, de repente um dia ele diz assim, ó, acho que tá na hora de ajudar o pai agora. Desde que ele não saia da órbita. Mas sabe? Não sai da galáxia. Né? Mas assim, no duplo sentido. Né? Mas assim, porque assim, se obrigar o cara a ficar ali todo o tempo, talvez ele não aguente no meio do caminho. Porque ele foi criado diferente, não é criado pelo pai, ou pelo avô, ou pela mãe. O mundo tá criando ele diferente, entendeu? Então, assim, eu tô falando demais, mas tem uma outra coisa, assim, por exemplo, eu tenho 62, tá? Quando eu cheguei com uns 20 anos, a gente olhava em volta, tinha todo mundo querendo trabalhar ou já trabalhando, com 20, e tinha um louco lá, tinha uma doidona lá e tinha um maconheiro aqui, entendeu? Eram 3 que não estavam queriam nada com nada. Agora, aos 20, tem um que se colocou, uma super esforçada que está subindo, um que vai entrar, e o resto é aviãozinho de porta-aviões, entendeu? Então, assim, o mundo está mandando outra mensagem para esse jovem. Então, ele não vai se sentir na obrigação de ser sucessor. Ele é herdeiro. Mas aí não é ruim nem bom, é diferente. Independente da classe social? Independente da classe social. Porque a gente tenta atrelar quem tem dinheiro. O cara diz, enquanto tá com minha grana aqui, pode voar de porta-aviões, roda o mundo, cara, conhece e volta. Na classe média tá acontecendo isso. E assim, eu vejo uma coisa nas classes menos favorecidas, tá? Vamos usar esse o termo, tá? O futuro é muito mais para essas pessoas, e principalmente as meninas, tá? As meninas de 12 anos, as meninas de 15 anos, que são mulheres completamente diferentes das mulheres das outras gerações, elas já não vêm com medo de homem, elas já não vêm com medo de ser o que elas quiserem, sabe esse girl power, esse poder da garota, lute como uma garota. Essas meninas vêm com uma gana, tá? E uma vontade de estudar, que as das classes C e D, que tiverem a sorte de ter alguém em casa, uma avó, às vezes é uma avó, que diz, estuda minha filha, e pode ser também, estuda meu filho, mas as meninas estão muito mais aguerridas, elas vão comandar. Elas vão comandar a empresa, vão comandar país, vão comandar cidade, porque vem com uma gana que as classes mais favorecidas... o aviãozinho vai dar volta porque tá bancando, entendeu? Então, assim, eu sempre digo assim, ó, essa menina de 12 anos de classe C menos D+, tá? Essa, se estudar, ela vai mandar. E deixa eu dar uma viajada, isso também tá junto com... Eu quero estar vivo pra ver, tá? Por isso que eu vou durar 100 anos. Exato. Dentro de fazer uma viagem aí, dentro disso que tu tá dizendo, também pode ter uma relação de
O cara o mundo sempre foi machista, o homem tem que trabalhar, a mulher antigamente criada para ficar em casa, né, para servir, para aquela coisa toda. Nessa desconstrução, nessa mudança, o que a mulher quer fazer? Ela não quer mais ficar em casa, ela quer sair para trabalhar, ela quer ter mais poder, quer ter mais autonomia. E aí cada vez mais a gente vê isso das mulheres mais independente, o homem mais retraído, aí a mulher voando mais. Há uns, acho que foi 2010 ou 11. E no agro a gente tá vendo... A velocidade que está acontecendo é absurda. Mulherada tomando conta. Mas lá em 2010, 2011, eu fui dar uma palestra numa empresa de sementes, cujo diretor da empresa tinha sido meu aluno no pós-graduação da SPM, tá? E eu tinha criado um vínculo com ele. E ele chegou, era uma convenção, de vendas. E ele chegou para mim e disse assim, cara, eu tô com uma dificuldade de arranjar vendedor bom. E eu disse para ele em 2010, eu disse assim, contrata mulher. O cara disse, não, sabe o que é? Esse mercado é muito machista, eu digo, contrata mulher. Elas estão vindo com mais gana e vontade de estudar, mais humilde para perguntar, né? E aí, uns 5 ou 6 anos depois, acho que eu voltei para palestrar lá em 2016 ou 2015. E a minha palestra era a última do dia, né? Eu cheguei lá pelas 2:30 da tarde e fico assistindo, né? Até porque tem insumos, né, para usar na palestra. E aí, logo depois do almoço, tinha a premiação. Estamos falando 5, 6 anos depois, tá? Premiação. Sim. Aí, 5º colocado em vendas, né? Uma mulher. Tinha, sei lá, 10% da empresa, da plateia era mulher. 4º colocado em vendas, mulher. 3º, um cara, né? 2º, uma mulher. 1º, uma mulher. Aí eu cheguei pro meu amigo e disse assim, viu? Viu? Tá aí o resultado. Viu? Esse lance da diversidade, eu acho que diversidade é só LGBT. Diversidade é diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de região, diversidade de país, né? Por que as metrópoles são gigantescas? Londres, Nova York, São Paulo, Buenos Aires. Porque tem diversidade. Tem várias etnias, várias culturas, várias idades, escolaridades, né, etc. Então... E como é que tu enxerga, então, esses... Tem muita produtor que nos ouve, né, ou donos de empresa também, que estão aflitos com essa geração toda que eles imaginaram, ou as empresas, de certa maneira, eles enxergam, tá, se meu filho não assumir isso aqui vai ficar à deriva, vou vender, como é que... Não, mas já tem gente da cidade querendo ir pro campo, porque o campo é pop, cara. É sexy, sabe? O cara de alta tecnologia quer um lugar para trabalhar, vai trabalhar no campo. Pô, tá cheio de alta tecnologia, cheio de coisa de ponta. Já tem um movimento contrário agora, o sentido da flecha tá mudando, tem um monte de gente assim, pô, a cidade tá saturada, pô, mas eu posso voar lá. No interior tem muita oportunidade. 3 horas distante do grande centro, o cara pode voar, vai ficar se digladiando aqui, cavando um espaço que às vezes não existe numa cidade grande. Às vezes uma vida de rato ali. Vida de rato. Exatamente, aquele ratinho do queijo. Correndo atrás do queijo. Exatamente. Eu sou otimista, cara. Agora, tem uma coisa. Não tem porquê só contratar jovem. Porque assim, ó, eu tenho 60, eu acho que eu tô no auge. Meu auge. Eu não sei se aos 70 eu estarei, mas aos 50 eu achava que era o meu auge e eu tô achando 60 melhor que 50. Por que não pode contratar um cara da minha idade, ensinar meia dúzia de técnicas digitais lá? É só se atualizar um pouquinho, cara. E eu tenho qualificações, eu entrego, eu não falto. Eu preciso estar com uma febre de 40 para o chefe me mandar embora, sabe? Porque eu não vou, eu vou trabalhar com febre, sabe? Então, assim, tá faltando comprometimento nas novas gerações, porque eles não têm aquela garra. Então, contrata gente velha. Por que só tem que contratar gente nova? Tá tudo em aberto aí. E tem um aprendizado também dessa diversidade. Tem que ter essa mescla de gerações. Não, tira todos os velhos, bota tudo gente nova. Não vai funcionar. Tira todos os novos, só gente velha. Também não vai. Tem que ter time campeão de futebol. Tem 2, 3 velhos e um monte de gente da base. A gente tá vendo um monte de empresa aí no agro fazer isso aí, de trocar toda uma geração de caras que eram experientes, que entendiam no mercado. Botou uma geração nova e aí tu vê 1 ano, 2, o resultado vai de ponta cabeça, perde identidade, perde... Dá uma mexida nos velhos, dá uma atualizada nos velhos, dá uma chacoalhada. Um choque, não. Mas tem que ter a mescla. Tu falou um negócio aí, e eu tava nas minhas anotações aqui, né? Tu disse, cara, eu tô com 60 e tô no auge, tô voando, tu tá num pique, tu tá...
Como que é isso? Como que é se manter aí? Porque... Musculação de cérebro. Qual é a crise? A gente vê o contrário. O pessoal chegando nos 60 já estão... Tem vários, né? Que já... Eu tô com 42, tô olhando... Ai. Porque... Não, e aí é sério, a brincadeira assim, numa crise, não é que eu tô velho lá, mas é Chegando assim, perto dos 50, né? Na minha cabeça o final é... Cara, o final tá ali, já passei do meio, o final vai ser com 60, 65... Não chegou no meio. Eu com vi 42, tu tá num terço. Graças a Deus. É um terço. 40 é um terço. Porque a gente fica, Se fica bobear, um pouco dá naquela... 120. É que tem É um um pouco... terço. Tem aquela pressão da sociedade também, do cara que Porque- tem que estar nessa fase super bem sucedido, tem que estar... Pra quando chegar nos 60 que eu já já tá... vou dar parando, É, já vou exato. ter que dar, diminuir, Não. tem que... E aí tu tá a 1000. Eu disse pros meus filhos, quando eles tinham 12, 13 anos, tava aquela faixa ali. Eu digo, ó, presta atenção. O que eu consegui acumular é pra minha velhice. E atenção, a minha velhice é dos 85 aos 105. Porque eu vou precisar de muito dinheiro para muito médico, muito plano de saúde caro, muito hospital. Então, assim, não me vem pedir dinheiro para abrir startup, para Até os ajudar 80 a comprar... tu pede, depois... Não, dos 80 em diante eu preciso dessa grana para minha velhice. Porque a minha velhice não é aos 80, é dos 90 em diante, cara. Nós vamos durar 100 e poucos, cara. A avó da minha esposa tá... E aí, te respondendo a pergunta, atualização, Ah. curiosidade. Por exemplo, eu pergunto, nas plateias mescladas, quem já consultou o chat GPT? É uma coisa besta. Claro. Aí tem um que outro velho, em geral é véia, né? Mulheres, muito mais curiosas. Uhum. E uns jovens de 35, aí dá vontade de dizer assim, velho, ó, tu já é velho, ó. Como com 35 tu não teve a curiosidade de ver como é que é o chat GPT? Perguntar qualquer coisa. Quem foi o artilheiro do campeonato, né, paulista de 38? Tu pergunta qualquer coisa. Mas é essa vontade de experimentar que eu acho que, ó, curiosidade, cara. Sabe? Como assim? Como assim não fala inglês? Vai aprender inglês, cara. A nova geração toda fala inglês, já viram? Eles falam inglês Todos. sem sotaque. Não, Não é é um que negócio I want a hot dog, please. Né? This is a pen, não, this is a pencil. Aquela coisa horrorosa. Eles falam por quê? Porque eles já ouvem inglês, eles jogam game com inglês. Então, assim, como não vai falar inglês? Tem que falar inglês daqui 10, 15 anos. Vai aprender inglês. Vai aprender outra coisa, vai aprender a programar. Como que é um pouquinho do dado do fora do palco aí, né? Dessa tua rotina Eu sou igual. louca aí. Eu não tenho duas personas, sou absolutamente Não, no igual. sentido de rotina. Como é que Rotina? é O que não... A tua não rotina, né? Rotina, como é que tu mantém o corpo, como é que tu mantém a cabeça, uma hora e como é que meia tu de, estuda. 1h30 de porradaria física diária. Ah, viaja de manhã, tá? Pessoal, eu tenho uma empresa que me representa, eles já sabem, assim. Pô, não me marca reunião antes das 11. Eu tenho que me cuidar, cara. Porque assim, com 62, se eu não treinar muito, flexibilidade, força, musculação, corrida, bike forte, se eu não treinar isso, eu não aguento, cara. Então, assim, eu tenho 1h30, assim. E às vezes tem aquele maldito voo das 6h30 da manhã, porque às vezes tem que... Tem uns das 5h20. Mas sabe o que eu faço? Eu sou sócio de redes de academia. Eu chego na cidade de Cacimbinhas, tem academia aí? Tem. Eu chego às 8, palestro às 10, o voo de volta é às 7, eu digo pro cliente, muito obrigado, mas eu agora vou treinar. Eu treino, cara, treino muito. E faço muito nada. Faço muito nada. Praticar o nadismo. Pratico nadismo, faço muito nada. Eu faço muito tempo nada. Por exemplo, eu entro no voo. Ah, este voo tem Wi-Fi. Eu digo, pá, não consegui ligar o Wi-Fi. E aí eu desço do voo 2 horas e o cara diz, pô, você tá mandando mensagem. Eu tava em voo, mas não tinha Wi-Fi, não. Esse voo não tinha. Por quê? Pra eu não trabalhar. Aquelas 2 horas pode ser de Descompressão da descompressão, de leitura, de sono. Como é que tu estuda? Como é que tu te informa? Como é Eu que sou um tarado, cara. Eu leio tudo o tempo todo. As pessoas me mandam coisas, porque sabe, então, por exemplo, sabe que eu gosto de gerações, tem que ver o meu direct, cara. Tem que ver o meu WhatsApp. A quantidade. Eu acho que eu sou curador. Não, eu sou receptáculo, sabe?
receptador, que mandam de coisa pra mim e tudo interessa, mas chega uma hora que eu tô cansado e eu paro de ler. Sabe? Vocês conhecem essa expressão FOMO, né? Em inglês, Fear of Missing Out, né? Medo de ficar por fora. Eu fico por fora, não dá pra ler tudo. Não tem como. Não dá pra assistir tudo. Aí quando chega alguém e me diz assim, Tu viu tal coisa? Eu digo, não. Como não vi? Eu disse, não vi, cara. Me conta. A série tal. Me conta, me dá a sinopse, me dá o spoiler. Não vai dar. Como, não tem como. Mas essa piração é mais pro pessoal entre 30 e 40 anos do que pros mais velhos. Tá? Essa piração tá mais em vocês, assim. Como que eu não vi? Como que eu não... O cara vai pro evento lá, eu quero ver todas as palestras. Não vai dar, cara. Pega a sinopse, pergunta pro cara que foi, o que o cara disse de bom. E isso que eu vejo assim... Senão vai pegar o link, tu vai assistir toda a palestra e em 2 minutos podia ter te contado o que o cara disse de bom. Não, e esse é o link com a geração... A tua geração, por exemplo, ser relax quanto a essas coisas assim, é um negócio... Não dá, não cara. tem. Deu. Não sei, mas tá bom, então não. Então tá bem. Não deu, mas assim, mas eu leio muito. E de tudo, cara. Eu leio de tudo. E eu adoro fofoca. Fofoca de famosos, eu adoro. O livro do Harari falava disso. Claro, eu adoro fofoca de famosos. Sabe por quê? Porque esvazia, cara. Eu vejo Big Brother, não todo, mas eu vejo A Fazenda. Eu vejo programa trash. Mas também são relações humanas aí, tá na tua área, né? Tá... Como é que eu não vou ver TikTok, aqueles sketches teatrais horrorosos? Eu adoro, velho. Tem o lado esvaziado, eu brinco, derreter o HD. cérebro ali e ficar... E eu ia te perguntar... Se o cara fica lendo tudo, eu sei tudo sobre isso, mas deve ser um chato. Aí tu fala de alguma coisa que sai do cara, o cara só sabe aquilo. Acho que tem que ser um repertório. Palavra-chave, repertório. Nesse processo de... cortando assim, nesse processo de... Nem deixando tu ver. Nesse processo de criatividade. Tem uma hora que essas coisas começam... Tu é um cara super criativo, que muito das tuas coisas são de observação, óbvio, né? Como tu tá falando, estudo, observação. Tem uma hora que aquilo... Porra, faz 5 anos que eu tava esperando pra achar e deu... Essas coisas todas vieram e chega uma hora... A formação lá do início ajudou, né? Porque trabalhar em criatividade, em publicidade, naquela época que era uma atividade de ponta, né? Depois eu estudei criatividade, eu virei professor de criatividade. Tem método. E essa coisa, eu não sou criativo, não. Criatividade é que nem bater pênalti. Se treina, se ensina, se treina. Claro, a pessoa que nasce com o dom, ela pode não elaborar e aprimorar, mas se a pessoa nasce com o dom e aprimora, é maravilhoso. Mas se a pessoa não nasce com o dom, é técnica aprimorável. Esses grandes batedores de falta do futebol, vai ver por que eles são grandes. Sim. Porque eles ficam 2 horas a mais treinando, cara, sabe? O Pelé só chutava com a perna direita. O pai dele disse assim, só vai ser um jogador completo se treinar a perna esquerda. O Pelé terminou a carreira chutando melhor com a esquerda que com a direita, porque ele treinava mais a esquerda. O Oscar Schmidt, né? Com os arremessos. Sabe? Que sorte. É muita sorte. Por isso que não tem batedor de falta hoje em dia. Não tem. Ninguém mais treina. Eu escutei o Washington Oliveto e um podcast que ele tá fazendo com o Medina, né? Que é do Rock. Cara, é fantástico, porque eles começam a contar as coisas e criar é recombinar elementos, tá? Essa é a essência da criação. Então, teoricamente, quanto mais elementos a gente acumula, quanto maior o repertório, quanto maior a curiosidade. Né? As pessoas mais criativas que eu conheci, e eu faço isso por prazer, mas também porque eu vi que elas eram assim, são as pessoas que são ecléticas. O cara fala um pouco de vinho, mas ele não é especialista em vinho, mas ele sabe o que é vinho frutado. Mas aí ele também fala de golfe. Ele sabe que o nome daquela batida lá é pitch, tá? Aí o cara, ele entende também música clássica. Eu não sei nada de música clássica, mas eu já sei. E aí um dia me pintam atrás, eu vou ouvir um cara falando sobre música clássica. É curiosidade, cara, sabe? O cara que só entende de agro, o cara que só entende de podcast, o cara que só entende de futebol, é um saco falar com ele. Um saco. Não é uma pessoa interessante. Pessoa interessante é uma pessoa que tem um leque de... E outra coisa, saber perguntar, né? Me explica aí como é que é esse negócio aí. E fica ouvindo. Eu acho que é... Eu falo com prazer porque eu sou assim. Não, isso é espetacular, assim. Porque é o que a gente vê, assim, muito... como se manter... estar no auge
uns 60 e poucos anos, é o que todo mundo já enxerga aquela pessoa, né? Ainda mais essa geração daqui, né? A curva, né? Você já enxerga, não, eu me lembro que eu era criança, falava, o velhinho de 60 anos. De 60. Vocês já viram um vídeo do Mick Jagger sendo entrevistado por um cara da BBC? Bota no YouTube, tá? É uma entrevista de um, sei lá, o Danilo Gentili lá da BBC, na época lá, o Bial lá, perguntando pra ele com 20, 22, década de 60, né? A visão de uma pessoa. Ele disse assim, você se imagina velhinho com 60 anos de bengala no palco e aí corta, mostra ele com 80. Caraca, assim, bem louco. Bengala, o que é, cara, sabe? Eu acho que a gente vai longe. Isso é... Tu tá pensando de 120 anos desde que eu falei, né? Ele tá assim, tem um balãozinho de pensamento, assim, no 120. Ai. Quarentinha e eu já venho aquele arrasto. Ele veio, tô na metade da vida. Não, o pior disso é a história que o Dado contou também. É dos filhos ficarem até os 40 em casa, né? Esse é o... né? 40 os de agora, né? Porque os outros vão até 50. Os caras... Os do dedinho vão até 50. O Dado é inspiração pra mim, porque ele fala, né? Pô, tu não tem filho, né? Não tem filho, eu não tenho filho. Não, né? Tem uns que aproveitam mais, que vivem mais, né? Assim, eu tive filho aos 41. Aí, ó, tô na idade, cara. Tem uns que alguém tinha que aproveitar. Esse é o meu lema, tamo na... Boa, bárbaro. Estamos indo. Estamos olhando terminando. Vamos olhando não passar. Uma das coisas, né, que o Dado, tudo isso que fazem, comentou, também é conselheiro e tá com tempo corrido porque é conselheiro da empresa. Isso. Como é que é ser conselheiro da empresa, chegar lá? Minha primeira experiência, tô adorando, cara. E eles também estão? Então, porque eu já tô há mais de 2 anos. É legal porque, assim... E aí, para ser conselheiro, eu tô vendo o quão mal formado eu estava e ainda estou. O quanto eu tenho que aprender de economia, para ler balanço, para ler número, né? Mas eu sou da área, né? Eu costumo dizer assim, eu sou representante do cliente, né? Eu tenho o olhar do cliente, eu tenho o fato, então eu posso ajudar, né? É muito bom. Olhar de fora. É muito legal. E é principalmente pro negócio de 2 orelhas e uma boca, né? Que eu aprendi, acho que lá pelos 40, que eu tinha que ouvir mais e falar menos. Eu demorei para aprender isso. Tá? Mas hoje eu tô bem melhor. Claro que hoje no podcast eu não calei a boca, mas assim, se fosse uma reunião aqui, osso, e pá, falo. Vem com a experiência, né? Dá a pedrada, vem com a idade. Dá a pedrada no lugar certo e vem com a idade. Vem com a idade. É muito legal isso. Conseguir jogar. Isso, vamos fazer a última, então. Acho que talvez pode ser? Penúltima. Penúltima, então tá. Eu ia perguntar, você fez uma transição também, porque de carreira para palestrante, né? Apesar de já estar na estrada. Sim. Como é que foi essa... Porque eu vejo, assim, muita gente às vezes dá uma palestra ou outra. Não, eu tenho esta carreira. Exato. E como é que virou a carreira de palestrante? Como é que foi essa transição, assim? Porque uma coisa, lógico, tem que falar bem, comunicação, tem que ter conteúdo, mas... Isso ser um produto, né? E depois ganhar escala. Tem palestrante que fala mal e é bom porque tem conteúdo, entendeu? Eu tenho problema de dicção. Eu engulo palavra, tá? Minha voz não é primorosa, eu tenho sotaque, tá? Mas assim, tem que ter conteúdo, né? Me perguntaram esses dias, quando é que começou a vida de palestrante? Eu digo, acho que lá pela 4ª série, na escola. Quando o trabalho em grupo estava ruim, me deram para apresentar e eu fiz uma baita apresentação. Eu acho que ali eu vi aqui, né? Porque é a capacidade de ser compreendido, de comunicar. Óbvio, cara, que dar aula é que me capacitou. Porque eu tô falando aqui, eu tô olhando para vocês dois. Eu tô depreendendo as reações de vocês. Se tivesse 80 pessoas aqui, eu tava ligado naquele lá do fundo que eu tenho que conquistar. Aquele lá que é cético, fica me olhando assim. As coisas importantes e inteligentes eu falo pro cético olhando no olho dele. Assim, sabe? Eu digo, bom, esse aqui agora já tá... Já tá no meu time. Agora eu vou pegar aquela lá do fundo que ainda continua, né, duvidando. Então, assim, eu acho que tem dar os que aula... se atiram no bom dia já, né? Tem os que já se atiram no bom dia. Mas tem uns que ficam assim... Aí é até um prazer, aí eu vou pegar isso. E como é que é você reinventar? Porque tu começa a dar palestra, aí tu volta no mesmo lugar, tu volta no mesmo cliente. Mas é assim, ó, eu na hora de ser palestrante, eu era consultor. E aqui tava remuneração de consultor. E aqui palestrante, dando umas palestras de graça para fazer o nome e tal, né? Indo em eventos e tal. E aí eu digo, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer a transição. Mudar. Só que chega um momento em que, assim, se você é executivo
de alguma empresa, ou se você é consultor e todas as terças-feiras tem reunião com fulano, não vai ser palestrante do jeito que eu sou. Que eu sou um palestrante, eu brigo, Luan Santana, né? Tem a agenda de show e vai tac, 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 tac. Então, assim, foi uma escolha em 2009. Foi uma escolha empresarial. Eu tinha 5 clientes de consultoria, eu e minha sócia decidimos, vou ser só palestrante. E aí eu, um ano inteiro, aqui ó, todas as reservas. No amor, não. Por quê? Porque eu tinha que estar disponível para isso. E tive a sorte de ter uma empresária, a Sandra Pascoal, que infelizmente faleceu ano passado. E a Sandra me deu um empurrão nacional, assim, sabe? Me apresentou para mercados. Claro que apresenta, o cara não tem farinha no saco, mas não usa. Mas assim, eu surpreendentemente estou há muito tempo na estrada e sempre renovando o conteúdo. Aí é que tá. Quando o cara me diz assim, eu vi a sua palestra em 2017. Claro que não. Você viu aquela de 2017, né? Eu já estou com outros conteúdos. Então, assim, aí tem a renovação do produto, né? O ciclo de vida do produto não faz assim, né? Ele vai, né? Não estou me gabando, estou falando que é trabalho, cara. É trabalho. Isso aí pesquisa, processa, cria e apresenta conteúdo novo. E quando estava ruim, deu uma palestra muda e ficou lá, não falou nada. E foi legal, o pessoal. Dessa parte, perguntaram esses dias para mim, pô, eu já criei marcas bacanas, já fiz coisas bacanas. Qual foi a melhor coisa que eu já fiz? A palestra muda. Você não sabe que a palestra muda, bota a idade. Bota no YouTube. Eu fico sem falar e o pessoal não olha pro celular. Não é verdade? O pessoal fica assim, ó. O que esse louco tá fazendo? Só que aí não faça isso em casa, tá? Não tente fazer, porque você tem 15 anos de conteúdo, 15 anos de tamanho de letra, tamanho de frase, acting, que é a teatralização das palavras, tem música específica, não tente fazer isso. Se for copiar, cita a fonte, que foi eu que criei. Tá? Porque os caras copiam mal. E não corta na edição isso aqui, porque é importante. Não, pode deixar. Não, ele não corta nada. A não ser que peçam, a gente não corta. Nós estamos vivendo a era do vou pegar pra mim, não vou citar a fonte. Não, pô, isso aí é feio. É feio isso. É feio. Cada vez mais cópia, cada vez mais rápido, né? O que demorava, mas hoje ele... Mas cita. Pelo menos cita, Eu não disse a frase do Joelmir Betting aqui, porque eu podia ter dito a frase e pegar pra mim. Mas bom... Parecer que... Mas eu vejo muito disso aí também. Eu faço questão, às vezes fotos, eu pego uma foto lá, cara, cita pelo menos quem fez a foto, quem... Eu tava numa reunião que o cara contou uma teoria que fui eu que criei. E eu não sabia quem eu era. E aí, num jantar, cara, pô, a era do ficar, pô, uma teoria que eu criei há 20 anos, a era do ficar. Pô, uma teoria toda embasada. E o cara contou na mesa, todo mundo achou bacana. E eu disse assim... Você que fez esse conteúdo, ele foi. Eu digo, não, fui eu, cara. Me cita, que feio. Acabou o jantar, né? Sim. Mas eu tinha que matar ele. Eu tinha que matar ele. Sabe aquela... No desfiladeiro lá. Essa foi só pra quem viu na câmera. Aqueles dois do duelo, eu vou ter que matar esse cara. O cara tá se apoderando do meu conteúdo. Não dá. E acontece. Joia, vamos liberar esse homem que ele segue a estrada. Não, foi espetacular. A gente tinha mais umas quantas aqui. Nem usei vamos o roteiro. Fazer outra. Vamos fazer outra lá na metade do semestre, a gente faz outra. Sim, sem dúvida. Eu venho aqui parte 2, uma coisa importante. A missão. Isso. A gente tá encerrando a temporada, né? Esse episódio vai sair agora entre Natal e Ano Novo. Então quem tá nos assistindo já tá vendo entre Natal e Ano Novo, né? Já como encerramento dessa temporada. Esse é o 29º. Fiz as contas. 29º episódio que nós gravamos esse ano. Começamos passado, né, Bruno, aos pouquinhos, final de abril, e aí a gente vem engrenando, estamos terminando. Quando eu mostrei pro Bruno, né... É cachaça isso aqui, né? Demais, isso aqui é demais, né? Eu mostrei pro Bruno, assim, fazer as projeções. Cara, se nós gravar um por semana, nós vamos gravar, tipo, 35, alguma coisa assim, né? O Bruno falou, cara, não esquece, nós não vamos gravar 35, porque nós fazemos outras coisas, não é prioridade, não é o nosso negócio. Mas é legal. É muito. E eu tô vendo que as pessoas... Isso é o poder do rádio, tá? Porque as pessoas não necessariamente estão nos vendo, nos assistindo, mas elas podem estar só nos ouvindo. E, pô, eu sou louco por rádio porque... Eu adoro. Porque você pode fazer qualquer outra coisa ouvindo. E aí te dá um outro para as tuas observações. Tá acontecendo muito, a gente tá chegando agora, o pessoal, e aí, tô ouvindo podcast, beleza, tô acompanhando, tô maravilhoso e tal. Como é que tu acompanha o podcast? Onde é que tu olha? No Spotify, no YouTube? Não, eu acompanho no Instagram, o Spotify de você, sei tudo. Dado Schneider foi lá, falou isso.
Aí eu paro, como no Instagram? Se no Instagram ele não passa. Só corte. A gente bota alguns cortes no Instagram e nós temos os seguidores do Instagram, que hoje já são Reels ali. quase 10 mil. O cara nos acompanha por ali, sabe tudo que tá acontecendo e tá por ali, cara. E é uma outra forma, aquele cara tá feliz que ele acompanha ali 2, 3, 4 minutos de cada episódio e a gente corta bacana. E tem aquele cara que tá na estrada aqui, todo no Spotify, tem o cara que tá em casa no YouTube. É muito legal. E isso é uma cachaça e a gente tem aprendido cada vez mais. Não, Tem aprendido como caras como tu, eu digo assim, super generosos. Eu digo, aprendi isso outro dia. O conhecido mandou um negócio. Bruno, vamos fazer Isso uma não live. é por interesse, não. Não é, cara. Não é. E quando é por interesse, a gente sabe. Percebe, a gente saca, né? Sabe? Essas coisas assim, até um tá ajudando o outro aqui, não tem segundas intenções. Eu acho que isso é também essa, novo, essa né? sinceridade, essa verdade é muito perceptível. E a parte desse novo mundo aí, né? É esse aqui, ó. Esse que virou. Esse mundo mundo aqui, horizontal aí. cheio de interesse. Vou subir, porque eu vou subir. Não vai subir. Todo Vai mundo trocar ajudando, aqui, dividindo. compartilhar. Isso é bacana. Isso aí. Dado. Bárbaro. Muito obrigado obrigado. pela Obrigado aula. mesmo. Adorei. Convidado pra próxima, a gente... Convidado Schneider. Convidado. Esse foi horrível. Esse não vai virar Reels. Essa não vira Reels de jeito nenhum. Esse recorte ficou horrível. Não, a gente adorou, foi muito bom mesmo. Tua disponibilidade, a gente sabe que tua agenda, né? Ainda bem que nós pegamos no finalzinho do Não, ano, mas né? eu Que tô já assim, tava... ó, é a penúltima atividade antes de parar. Então, eu tô em estado de graça já. Contando Só tem agora a reunião do conselho. Isso aí. Boa. Gente, vamos lá, né, Armindo? Vamos. Obrigadão por todos que nos seguiram. Ano que vem a gente vem com a temporada nova aí, vai mudar algumas coisinhas, cada vez com mais gente, cada vez mais bacana. Já vai começar em Mais apoiadores. alto mais grau, mais apoiadores. apoiadores, isso aí. Isso é bom sinal. É bom. O pessoal tá... as coisas estão andando, né? Os rios estão andando, o conteúdo tá sendo bom, tá chegando, estamos entregando, então, maravilhoso. Isso aí, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, foi sensacional, obrigado por nos acompanharem durante essa temporada. Se você não viu os outros episódios, também aproveita, né, para olhar, tem muita coisa legal, a gente produziu muito conteúdo bacana, recebeu muita gente interessante aqui, como o Dado que esteve com a gente, então tem a playlist aí se vocês quiserem olhar, tanto no Spotify como no YouTube, tem muita coisa legal. Obrigado mesmo, um ótimo 2024 para todos vocês e o ano que vem, se Deus quiser, a gente tá aqui com mais e mais conteúdos para levar, né, essa comunicação melhor para o agronegócio. Valeu e até o próximo episódio, a próxima temporada do Pé no Borra Podcast. Até mais!